O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, então, dirigiu-se às multidões e aos discípulos, dizendo: os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei e observai tudo o quanto vos disserem. Mas não imiteis suas ações, pois dizem, mas não fazem. Amarraram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo se dispõem a movê-los. Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filactérios e longas franjas. Gostam do lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber as saudações nas praças públicas e de que os homens lhes chamem de Rabi. Quanto a vós, não permitais que vos chamem de Rabi, pois só um é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. A ninguém da terra chameis de Pai, pois só tendes o Pai Celeste. Nem permitais que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Antes, o maior dentre vós será aquele que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, hoje nós vamos pedir a Deus que Ele nos faça olhar para nós mesmos, para o nosso interior. O que nós estamos realizando na nossa vida de cristã? Como que nós estamos realizando nossas atitudes na nossa vida de cristão, né? Ou de cristã? Como que nós estamos vivendo a nossa vida? Como que está o nosso interior? Hoje nós vimos no Santo Evangelho Jesus elogiando, né? Diga-se de passagem, Jesus estava elogiando os fariseus. Quem que eram os fariseus? Porque Jesus hoje no Evangelho fez um elogio, mas Jesus também faz críticas aos fariseus. Jesus no Santo Evangelho chega a dizer, chamar os fariseus de hipócritas, chamar eles de: vocês são que nem os sepulcros caiados, que por dentro estão bonitos, por fora estão bonitos, mas por dentro esconde toda podridão, né? E hoje Jesus veio fazer elogio. Você percebeu que Jesus fez um elogio, né? Jesus diz assim: eles estão sentados, os mestres da lei e os fariseus estão sentados na cátedra de Pedro, portanto fazei tudo o que ele vos disser, né? Então, os fariseus e os mestres da lei, eles eram pessoas que estudavam as Sagradas Escrituras, que sabiam da lei, né? Eles eram aqueles que eram responsáveis por ensinar o que existia na lei de Deus, né? O que existia, eles eram os estudiosos, né? Então eles eram praticantes, né? Praticantes, estudiosos, mestres da lei, né? E, entre aspas, praticantes. E, amados irmãos, às vezes nós confundimos as coisas. Às vezes nós generalizamos. Às vezes nós pensamos que todo fariseu era igual, mas não. Tinha os fariseus que eram retos. Tinha muitos fariseus que eram retos no seu proceder, que eram retos no seu falar, que amava a Deus. Tinha muitos mestres da lei que realmente faziam as coisas em prol de agradar a Deus.
Assim como é nos tempos de hoje também. Tem muitos cristãos que fazem o que fazem para agradar a Deus somente, com o intuito de agradar a Deus, né? Mas existia também fariseus e mestres da lei que faziam aquilo ali somente para uma aparência, para que os homens pudessem ver bem eles. O que acontece também no tempo de hoje, né? Muitos cristãos de hoje em dia fazem suas atividades religiosas, falam bem do que está escrito para a sua vanglória, para o seu crescimento, não para o crescimento de Deus. Muitos de nós, amados irmãos, seguimos Jesus para sermos bem aceitos na sociedade, para sermos bem vistos na sociedade. Mas às vezes o nosso coração está distante de Deus. Às vezes nós não estamos obedecendo ao mandamento do nosso Deus. Por isso que Jesus vai dizer, olha, faça o que eles dizem, mas não façam o que eles façam, né? Ou seja, amados irmãos, muitos de nós às vezes somos humildes, aparentemente, entre as pessoas. Às vezes queremos fazer nossas atividades para agradar os outros, a humanidade, né? E por outros fins. E às vezes nós não fazemos aquilo com o único intuito de agradar ao nosso Deus. Muitas vezes nós fazemos isso. Esse é o foco central dessa leitura. Às vezes se nós não formos um equilibrado, a gente, às vezes pode até dizer assim, então de que vale fazer orações públicas, né? Por exemplo, a missa é oração pública. Esse texto que a gente acabou de rezar é uma oração pública. Quantos religiosos e religiosas estão no meio, nos meios de comunicações digitais, fazendo orações públicas, né? Nas praças públicas, nas casas de família, né? Então, deve-se fazer também. Como que nós vamos evangelizar o mundo se nós não utilizar desses espaços que são propostos para nós, né? Mas qual é o intuito? Vejam que o que está sendo questionado não é o fazer, mas é como fazer. Para que fazer? Qual o intuito de fazer? Porque esses fariseus que Jesus falava aqui, eles tinham um intuito, né? Eles praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens, entenderam? Né? Então imagina a gente ver uma pessoa rezando um rosário, com um rosário na mão. Às vezes nós criticamos, né? Mas quem tem que ver isso aí é Jesus. Qual o fim daquela pessoa? Será que está aparecendo para a humanidade ou ela realmente está agradando a Deus? Vocês estão entendendo, né? Por que é bom falar assim, amados irmãos? Por quê? Porque muitas vezes na nossa vida a gente confunde as coisas. Às vezes, para a gente justificar o nosso pecado, a nossa vida pecaminosa, a gente começa a tirar a pedra naquele ou naquela que sabe o caminho certo para seguir. Aí ele diz, é assim, e às vezes você, para não seguir, você diz, você é um hipócrita, você é um fariseu, você quer ser melhor que os outros. Mas não é assim. Se a fulaninho lá falar, ou fulaninha, né? Ou permita-me falar assim nesse sentido para entender. Se a pessoa ela fala o que está no catecismo da igreja, a doutrina sã que salvou muitos santos e ainda há de salvar, se está na doutrina da igreja, se está na Sagrada Escritura, se ela falar, a gente tem que obedecer. Se não tiver, nós não obedecemos. Entenderam? E a vida? Não, aí a vida dele é ele e Deus. Ou dela, né? Porque muitas vezes, amados irmãos, nós que somos pessoas que passam a palavra, evangelizadores, às vezes nós falamos bonito. Às vezes, quando nós estamos no púlpito, nós falamos bonito, com autoridade. Fala-se do que a doutrina pede para nos fazer. Mas muitas vezes nós vivemos uma vida completamente inversa daquilo que a gente fala. Não é? Às vezes eu estou falando aqui e muitas vezes eu
eu não faço aquilo que eu estou falando, né? Mas se eu falar o que está no catecismo e que está na Bíblia, o ouvinte ele tem que obedecer aquilo que eu falei. Porque, meus irmãos, se nós não tivermos esse discernimento que Jesus falou, né? Faça o que eles dizem e não o que eles façam, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos abandonar a fé de 2000 anos, de mais de 2000 anos que Jesus nos deu. Tem até uma canção no ato penitencial que ela diz assim: quem não te aceita, quem te rejeita, pode não crer por ver cristãos que vivem mal. Aí diz: Senhor, piedade de nós. Então, muitas vezes, amados irmãos, nós evangelizadores somos os culpados por pessoas estarem abandonando a fé da igreja. A fé que Cristo nos deu, a fé que nós recebemos dos apóstolos. Por quê? Por estar vivendo mal. Mas, independentemente, amados irmãos, do evangelizador estar fazendo sua atividade para ser bem visto na sociedade, para agradar, a fim de agradar os homens, se o evangelizador está falando que existe na doutrina sólida, católica, apostólica ou romana, a única doutrina que salva, acho que já é o quarto sábado que eu falo isso aqui. Eu gosto de falar isso, né? A única doutrina que salva é a católica, apostólica, romana. Parágrafo 846. Fora da igreja não existe salvação. Então, se o evangelizador falar o que está escrito na doutrina, o que está escrito na palavra de Deus, qual é o nosso entendimento? O entendimento de Jesus: fazei o que eles dizem e não o que eles façam. Entenderam? O ensinamento de Jesus é isso: sigam a lei. Jesus fala: eu não vim abolir nem a lei, nem os profetas, mas eu vim dar-lhes pleno cumprimento. Então, se seu fulaninho ou sua fulaninha, né, permita-me falar assim nesse sentido, fala bonito, fala o que está na doutrina, ensina o caminho reto, possa ser eu ou seja lá quem for, mas viva uma vida completamente toda torta, deixa essa pessoa se resolver com Jesus Cristo. Quanto a nós, sejamos santos, como a doutrina católica nos ensina, como os ensinamentos de Jesus na Sagrada Escritura nos ensinam. Sigamos o caminho reto. Amados irmãos, que a gente possa ter muito cuidado na nossa vida. Porque muitas vezes nós queremos ser humildes diante das nações, diante dos povos, diante da comunidade cristã. Nós queremos fingir, nós somos fingidos. Nós falamos uma coisa lá, vivemos uma coisa lá, quando estamos em meio aos nossos irmãos de comunidade. Mas quem convive conosco sabe que nós não somos tão santos assim. Minha esposa, meus filhos estão me ouvindo em casa. Eles sabem as minhas fragilidades. Eles sabem que eu não sou um santo, que eu sou um pecador miserável, que dependo muito da misericórdia do nosso Deus. Entenderam? Mas sabe também que eu me esforço para falar as Sagradas Escrituras e o que está escrito no catecismo da igreja. Isso é o que basta. Então, quando você ver alguém nessa situação que fala bem, mas que dá um testemunho contrário, siga o que aquela pessoa está falando. Agora, meus irmãos, como é triste a situação dos cristãos hoje em dia, principalmente de nós católicos. Porque hoje em dia acho que nem Jesus mudaria isso. Deus me perdoe falar assim. Jesus diz: olha, antes de seguir o que ele fala, vai olhar lá no catecismo, vê se está lá mesmo. Antes de seguir o que ela fala, olha se está lá no catecismo, por amor de Deus. Porque, meus irmãos, nós evangelizadores católicos hoje em dia, nós estamos negando o que está escrito no catecismo, nós estamos negando a doutrina católica para adquirirmos para nós seguidores, para não afastar as pessoas do nosso convívio, para não desfazer amizades. Nós estamos mentindo para a sociedade, negando a doutrina católica. Infelizmente, muitos, né? A gente percebe que muitos evangelizadores católicos hoje em dia estão negando a sua fé para não
para não machucar as outras pessoas que não seguem a fé. Entenderam? Então tem que mudar o discurso. Não, não fala isso não, é muito forte. Não, mas não pode falar assim, senão vai espantar o povo. Não, gente, nós temos que falar o que nós recebemos do nosso batismo, a fé católica. Se a pessoa quer seguir ou não, deixa ela com Deus, mas nós temos que falar o que está no catecismo da Igreja Católica, o que salvou muitos santos e santas. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e tentar cumprir a palavra de Deus. Aí às vezes, amados irmãos, nós estamos humildemente caminhando, falando palavras bonitas, mas estamos esquecendo de ensinar o povo a ser obediente à palavra de Deus. E eu trouxe uma mensagem da irmã Faustina Kowalska, Santa Faustina Kowalska. Muito importante, eu gostaria, amados irmãos, que vocês olhassem com essa mensagem muito profunda. Ela diz assim, ó: o demônio pode até se ocultar sob o manto da humildade, mas não pode vestir um manto da obediência. Hoje Jesus fala no Santo Evangelho: quem se humilhar, quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Mas não é qualquer humildade, não é. É a humildade de Maria, é a humildade de São João Batista, quando ele diz: é necessário que eu diminua para que ele cresça. Mas cuidado, que o inimigo ele pode nos iludir com uma falsa humildade, a humildade hipócrita, só para as pessoas verem que não obedece os mandamentos de Deus e que não ensina os outros a obedecer a Deus. Isso é uma falsa humildade. Essa humildade aí a gente tem que ter cuidado. Nós temos que ir pela humildade obediente, como nossa mamãe: eis aqui a escrava do Senhor, faça assim em mim segundo a vossa palavra. Como ela diz nas bodas de Caná: fazei tudo o que meu filho vos disser. Como São João Batista diz: ele é o Cordeiro de Deus, é aquele que tira o pecado do mundo, não é eu. É Jesus, é a doutrina de Jesus que salva. Entenderam? Então vamos ter muito cuidado, vamos conhecer mais a nossa fé. Lá no livro de Oséias, Deus diz assim ao povo: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então nessa humildade vamos procurar obedecer a Deus, obedecer à lei, os 10 mandamentos que Deus nos deu e seguir o que a igreja nos ensina. Vamos partir nesse princípio de humildade, renegar a nós mesmos, nossas vontades, para seguir o que Jesus nos ensina no seu magistério, no santo magistério da igreja, e procurar extirpar do meio de nós venenos que foram colocados no nosso meio, venenos protestantes, venenos ateístas, venenos da teologia da libertação, artimanhas do inimigo de Deus, do comunismo. Tem muito no nosso meio, que querem um Jesus materialista e às vezes negam a transcendência do nosso Deus. Por exemplo, alguns venenos, algumas artimanhas espíritas, que muitas vezes não, os espíritos negam que Jesus é Deus, que às vezes negam a ressurreição de Cristo Jesus e partem por uma vida de reencarnação. E tudo isso nós podemos ter esse conhecimento através do magistério da igreja e aprender a discernir, obedecendo o caminho certo para nos dar a glória eterna com o nosso Deus, pelo seu merecimento. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.